Abra sua Bíblia comigo em Mateus 18, nós vamos ler do versículo 8 ao 14. Vamos começar do versículo 1, é melhor, para os irmãos entenderem algumas coisas que Jesus quer nos falar nesta noite. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo, preste atenção, versículo 7. Ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado no fogo do inferno. Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos. Pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai celeste. Vou repetir. Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos. Pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que havia perdido. O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se percam. Amém? Amém, igreja? Oh, glória! Irmãos, quantos já viram uma criança pequenininha, quando você vai brincar de esconde-esconde com ela, e você fala, agora você vai se esconder. Aí a criança corre para o sofá, põe as duas mãozinhas no rosto, tapa os olhos e acha, como ela não está vendo ninguém, porque ela fechou o olho, ela acha que ninguém está vendo ela. Quem já viu essa cena alguma vez? Quem tem filho aí sabe o que eu estou falando. É a coisa mais interessante que existe, né? Elas acham que se esconderam, porque taparam os seus olhos com as suas mãos. Isso me lembra um trecho de Isaías capítulo 6, onde Deus aparece para Isaías no templo. Preste atenção. E o que Isaías fez foi exatamente isso. Se esconder de Deus, ou tapar os seus olhos. Por quê? Ele disse, ai de mim, eu vi o Senhor. Sabe por que ele ficou desse jeito? Amedrontado? É porque a própria palavra de Deus, o próprio Deus disse para Moisés, ninguém jamais me viu e ficou vivo. Quando Moisés pediu para ver a face de Deus, ele disse, Moisés, eu vou passar na fenda da rocha, por um buraquinho, você vai me ver, porque ninguém jamais me viu e ficou vivo. E Moisés viu só por aquele buraquinho da rocha, simbolizando Jesus, que a gente só consegue ver Deus através de Jesus, a rocha eterna, amém?
o seu rosto passou a brilhar, a glória era tanta, um fiapinho de luz da glória de Deus. Então Isaías, quando Deus aparece para ele, para comissioná-lo a ser profeta, quando ele recebe o chamado de profeta, para ser um profeta de Deus, Isaías era parente do rei Uzias. Quando Deus o chamou, ele viu a face do Senhor e ele falou: ai de mim, sou homem de lábios impuros, estou frito, assado. Mas é interessante que na visão de Isaías, preste atenção, na visão de Isaías, ele não viu só Deus, ele viu também os serafins, uma classe de anjos superiores, que estão sempre rodeando a glória de Deus. E aqueles serafins eram um pouco estranhos, não é? Geralmente, quando se fala em voar, um pássaro voa com 2 asas. Um anjo que voa também usa 2 asas para voar. Sim ou não? Esses serafins tinham 6 asas. Então ele viu o Senhor, viu esses serafins estranhos, com olhos para todo lado, e 6 asas. Ele disse: ai de mim, eu vi a glória de Deus, estou morto. Mas Deus havia o visto, e foi ali para comissioná-lo a ser profeta. Ele disse: Senhor, envia-me a mim. Deus pergunta: a quem enviarei? Ele diz: envia-me a mim. Mas é interessante, queridos, preste atenção, que esses serafins que tinham 6 asas, com 2, ele diz lá, 2 eles voavam, com 2 eles tapavam os pés, e com 2 eles cobriam os olhos, o rosto. Os serafins tapavam os pés com 2 asas, para cobrir os seus pés da poeira do mundo, porque eles saíram do seu habitat natural, que é a glória de Deus, que é o céu de glória, e vieram com Deus até a terra, para comissionar o profeta, para convocá-lo, chamá-lo a ser profeta de Deus, representante de Deus, voz de Deus no reino de Israel. Então eles tapavam os pés, com 2 eles voavam e 2 tapavam o rosto. Eles tapavam o rosto de temor diante da glória de Deus, preste atenção. Tapavam os seus pés para não se contaminarem com a poeira do mundo. Por isso os judeus chegavam em casa, todo mundo lavava o pé, andava de sandália, poeira. Muitas vezes nós nos esquecemos de fazer isso, né? Nos convertemos, mas estão cheios de poeira nos pés, poeira do mundo. Mas vamos pular isso aí. Então, queridos, esses anjos que estavam junto com Deus e a sua glória, tinham temor diante da glória de Deus, cobriam, voavam, cobriam seu rosto, seus pés. Mas uma coisa que eu li aqui que ninguém observou, tenho convicção plena disso. Porque muitas vezes a gente lê a Bíblia por ler e não percebe as entrelinhas. E eu vou falar daqui a pouquinho. Você viu aqui que os discípulos, uns queriam ser maiores do que os outros no reino de Deus. E Jesus falou: quem é o maior no reino dos céus? Ele disse, ele chamou uma criança, colocou no meio deles e falou: olha, eu lhes asseguro, né, se vocês não se converterem e tornar como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Aí depois Jesus vai falar sobre algumas coisas. No versículo 5, quem recebe uma criança em meu nome está me recebendo. Mas se alguém fizer uma criança dessa tropeçar, está frito.
É melhor pegar uma pedra de moinho com 2 toneladas de peso, pendurar no pescoço e se lançar no mar. É lógico que isso é figurado, irmãos. Quem é que dá conta de pegar uma pedra de 2 toneladas e pendurar no pescoço? Então é uma linguagem figurada, e ele continua com esta linguagem figurada, né? E eu quero falar também depois. Vai fechando aí, vai prestando atenção. Agora eu quero falar sobre o versículo 10. Cuidado para que ninguém despreze um só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus, presta atenção, que você não prestou. Os anjos deles nos céus, os anjos dos pequeninos, estão sempre vendo a face do meu Pai celeste. Você nem tinha percebido isso. Talvez até percebeu. Eu quero falar sobre isso, queridos. Que os anjos que cuidam dos pequeninos, eles têm acesso direto ao trono de Deus e nem precisa tapar o seu rosto e nem os seus pés, como os serafins fizeram no chamado de Isaías, porque a obra é urgente, a coisa é séria. Se tem algo que está no coração de Deus, são os pequeninos. E esses pequeninos, quem são esses pequeninos? Apocalipse diz que um dia estarão todos diante de Deus, grandes e pequenos. Está falando de criança, mas também está falando de pessoas marginalizadas, pessoas que não tiveram importância nenhuma para este mundo, mas que para Deus são valiosíssimos. E Deus dá ordens a respeito dessas pessoas. A Bíblia diz que Deus é a defesa do fraco, do desvalido, do cambalido, daquele que está cambaleando, da viúva, do órfão, do doente. Clama a mim e responder-te-ei, diz o Senhor. Os olhos do Senhor estão postos sobre a terra, não para observar os grandes, mas os pequeninos. E tanta gente querendo ser grande. Os grandes se viram por conta própria. Agora, queridos, os pequeninos, sabe, queridos, os anjos nem precisam cobrir os seus. Olha o que Jesus diz. Eles estão sempre vendo a face do meu Pai celeste. Eles têm contato direto com Deus. Anjos são mensageiros que estão ao nosso serviço. E muitas vezes, queridos, nós nem usamos essa arma poderosa que temos. Estou me lembrando do irmão que me disse: olha, Rosemir, eu sou uma pessoa, e ele realmente era uma pessoa de oração, levantava todo dia de madrugada para orar. Ele disse: aqui em casa está beleza, mas eu saio na rua, é tanta afronta, é tanta coisa que aparece do nada. Eu falei: para aí, você é bem mais velho do que eu tenho me espelhado em você como cristão, e você está apanhando igual criança. Para com isso, meu jovem. Por que você... Eu falei: eu vou orar com você e depois eu quero que você ore isso todo dia. Eu disse: Senhor, acampa os teus anjos ao seu redor. Dê ordens aos teus anjos diariamente para guardá-lo, para protegê-lo. Falei para ele: a partir de hoje, você não sai lá fora da sua casa sem antes orar e pedir a Deus para colocar o seu anjo do seu lado. Porque eles existem. Eles são reais. Aqui está dizendo que o anjo dos pequeninos estão vendo a face de Deus todos os dias. Sem medo. Porque eles estão trabalhando, estão a serviço do reino.
Um tempo depois ele me disse: Rosemir, rapaz, o trem funciona. Depois que eu comecei a orar e pedir ao Senhor para colocar o seu anjo ao meu redor, acabou a afronta, acabou os problemas. Falei, eu não disse. Hã? Aqui, queridos, os anjos que cuidam dos pequeninos não precisam cobrir o rosto para se chegar a Deus. Isso dá a medida da importância deles, ou antes, a importância que eles têm para Deus. Irmãos, tanto as crianças quanto os pequeninos desta terra são extremamente importantes para Deus. Muitas vezes você começa a fazer uma autoanálise e diz: mas Senhor, eu sou tão pequeno, eu gostaria de ser isso, aquilo outro, e vai pensando em coisas grandes, né? Queria ter fazenda, avião, foguete para ir para a lua. Tem gente que está querendo ter que ir para a lua. Sabe quem é importante para Deus? São os pequeninos. Sabe, irmãos, quem são eles que têm tanta importância assim, que os anjos do Senhor têm acesso a Deus? Quem são esses pequeninos? São crianças, obviamente, ele estava falando aqui, ele pegou uma criança. Mas como nós vimos aqui nesse texto, que tem muita coisa figurada, nós vamos falar daqui a uns minutinhos. Então são crianças, são os idosos, os aleijados, os enfermos, os refugiados, são a escória da sociedade, são os drogados, os mendigos. Esses pequeninos, Deus os guarda e os livra de uma maneira extraordinária, porque eles não têm ninguém por eles. Então, queridos, os pequeninos, dos tais, a Bíblia diz, dos tais é o reino dos céus. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, queridos, os anjos não precisam esconder seu rosto para falar com Deus por eles. Eu quero que você saia daqui nesta noite sabedores de que Deus tem um plano, Deus tem propósitos, Deus tem coisas que nós podemos utilizar para a glória dEle, para o nosso benefício, que muitas vezes não usamos. Amém? Sabe, queridos, os anjos não escondem o seu rosto quando estão trabalhando em favor dessas pessoas. O grande problema é que a igreja muitas vezes esconde o seu rosto dessas pessoas. Deixa passar de largo, como o bom samaritano lá, como a parábola do bom samaritano. Graças a Deus que isso não acontece aqui, amém, igreja? Amém. Irmãos, só eu sei como o clima espiritual desta igreja mudou, a partir do momento que as irmãs começaram a pedir cestas básicas e distribuir para o desvalido, para o idoso, para o doente, para o enfermo, para o marginalizado. Centenas de anjos, irmãos, essas irmãs que estão fazendo isso, querido. E você que está doando cestas, para nós é o irmão José, é a irmã Ana, é a irmã Grazi, é o irmão Joaquim, é o irmão Miguel, nem tem esse irmão aqui, né? É o irmão fulano. Para as pessoas que recebem a sua cesta básica, recebem uma ajuda. Para as crianças que pegam a bolacha na mão para comer, coisa que nunca tinha visto na vida delas. Vocês são anjos de Deus. A Bíblia diz que muitas pessoas receberam anjos na sua casa sem saber. Sabe, irmãos, vocês lembram de Abraão?
Quando Deus falou que ia destruir Sodoma, ele enviou os anjos. Comeram com ele um churrasquinho, cabrito assado, coalhada, não tinha coca, né? Coalhada. Eram anjos enviados por Deus, que depois foram até Sodoma e tentaram tirar de lá Ló e a sua família. E a mulher dele virou uma estátua de sal. Irmãos, então, queridos, aqui Jesus disse, olha, os anjos que cuidam dos pequeninos, eles têm acesso direto a Deus. Pessoas generosas que contribuem, que são verdadeiros anjos, que contribuem para o reino de Deus, que contribuem para que a obra do Senhor seja feita, para que essas pessoas recebam uma ajuda tão necessária. São verdadeiros anjos. Mas eu quero continuar aqui, porque Jesus falou, olha, o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Aí ele fala assim, o que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, o que ele vai fazer? Ele mesmo responde, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele mesmo responde, ele deixa as 99 em segurança e vai atrás daquela que se perdeu. Irmãos, quantas pessoas que estão lá fora, que um dia fizeram uma decisão por Jesus, são ovelhas do Senhor, e hoje estão perdidas. Volta, irmão, eu estou orando por ovelhas que já participaram desse rebanho, e que eu sei que estão completamente perdidas, enganadas pelo mundo, pelo diabo. Fala, Senhor, tem misericórdia delas. Não dá para mim ir lá atrás, mas o Senhor pode trazê-las de volta. O Senhor pode buscá-las. O Senhor pode salvá-las, livrá-las do fogo do inferno. Sabe, queridos? Então, o bom pastor deixa as 99, ele vai buscar a perdida. Deus nunca falou, nós ainda temos 99, tá bom demais, aquela ovelha também, né? Cheia de carrapicho, berne, carrapato. Nem dava lã mesmo, era careca. Deixa para lá. Não olhei para ninguém, irmãos. Não olhei para ninguém. Tá? Deus nunca falou isso, queridos. Sabe, amados? O que Jesus falou aqui? Ele vai lá e busca a ovelha perdida. Ele vai atrás. Nós precisamos aprender, queridos, a ir atrás da ovelha que se perdeu. Estou falando isso para vocês, estou falando para mim também. Aí Jesus continua, e eu quero, eu quero voltar lá no início. Ele diz, versículo 7, ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que essas coisas aconteçam. Moral da história, nós precisamos vigiar e orar. E a própria palavra do Senhor diz, aquele que está de pé, cuidado que não. Então Jesus está falando a mesma coisa aqui. Que nesse mundo, ele diz, ai do mundo, por causa das coisas que fazem as pessoas caírem em pecado. Mas o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que o diabo é o príncipe desse mundo. Aí ele diz, olha,
Se a sua mão ou o seu pé te fizerem tropeçar, corte eles e joga fora. Se o seu olho te faz pecar, arranca. É melhor entrar no céu só com o olho, cambeta, do que ir para o inferno com os dois. Mas ele usou também essa linguagem figurada aqui para o moinho. Aqueles que fazem uma criança se desviar dos caminhos de Deus. Colocaram uma pedra de 2 toneladas. Aqui também é uma linguagem figurada. Deus jamais quis que as pessoas se mutilassem. Se imagina para cada pecado, toda vez que você pecar, você cortar um dedo. Tinha gente com as mãozinhas andando com as mãozinhas para trás, mão no bolso. Imagina, queridos, é lógico que isso é uma linguagem figurada. Essa advertência que ele faz aqui não é literal. Nós sabemos, irmãos, que qualquer irmão que se converte e tenta cortar um hábito pecaminoso é tão difícil quanto cortar uma mão. Quando nos convertemos, quando viemos do mundo cheios de hábitos, mau hábitos, cheio de coisas pecaminosas, Jesus entende e sabe porque ele passou por isso. Ele foi homem, ele não pecou, mas como nós, ele passou por tentações, privações, problemas. Então ele sabe que não é fácil. E que nesse mundo, dominado pelo diabo e os seus anjos, ele sabe que as pessoas estão sujeitas ao erro. É lógico que a gente não pode passar a mão na cabeça de ninguém, porque todo pecado tem as suas, porque Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Davi pecou, ele disse, a consequência vai vir. Você pecou com Batseba, pode ter certeza de uma coisa, quem planta, ele falou, sua casa vai virar uma desgraça por causa disso. Essas latadas suas, tinha mais mulher do que dedo na mão, e ainda faz isso com Urias, amigo, combatente dele no exército. Então Deus não passa a mão na cabeça de ninguém, nem minha, nem sua, nem de ninguém. Mas Deus sabe que qualquer pessoa que tenta cortar um hábito pecaminoso, ele sabe que não é fácil. Porque o diabo fecha a pessoa. Tem coisas tão malignas que a pessoa precisa de ajuda, precisa de oração, precisa de intercessão. Ela sozinha, ela não consegue sair, abandonar os maus hábitos. Ela precisa confessar os seus pecados a Deus. E também, se tiver alguém de confiança, fazer o mesmo e pedir oração. Ou então nem confessa, só pede assim, irmão, me ajuda em oração. Estou passando por uns perrengues. Não precisa contar o perrengue, porque senão é latada, tá? Mas fala, irmão, ora por mim. Eu preciso de melhorar. Eu preciso de ajuda. Sabe, queridos, nós devemos cortar, sabe que mão que nós devemos cortar? É aquela mão que recusa ajudar os pobres, aí corta mesmo. Isso é uma mão figurada. Porque nós sabemos que a mesma mão que abre para dar é a mesma que está aberta para receber de Deus. Quando você fecha a mão, você nem dá e nem recebe. Jesus diz, dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, transbordante. Simples. É mostrando a mão, abrindo a mão.
Então, queridos, devemos cortar os pés daquele que recusa a vir na igreja. Recusa a levar o evangelho para alguém que precisa, a falar de Jesus para alguém que precisa. Pode cortar os pés. Está valendo para nada, só está servindo para te levar para o mal. Porque a palavra do Senhor diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Sabe qual é o pé que Deus não deixa que corte de jeito nenhum? São aqueles que levam boas novas para as pessoas. Evangelho significa boas novas, você sabia disso? O que é boas novas para um doente? É quando você chega até o doente e diz: olha, eu estou aqui em nome de Jesus. Eu vim te trazer umas boas novas. Jesus vai te curar agora. Eu vou orar e Deus vai te curar. Aí alguém vai: e se ele não curar? Você leva um sorrisal, um melhoral e dá para ele. Não, irmãos, quando você tem fé e quando você declara a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela vai e faz aquilo que lhe apraz, aquilo que foi liberada, profetizada. Paulo diz: profetizar, todos vós podeis profetizar. Todo mundo pode liberar boas novas para alguém. O grande problema é que a gente não libera. Sabe, queridos, arrancar o olho daquele que se recusa a enxergar os fracos, os desamparados, o pecado, a injustiça. Irmãos, esse é o grande desafio de Deus para nós nesta noite. Jesus pegou 3 coisas para ensinar que ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. Primeiro, ele nos mostra que tem anjos que estão trabalhando em nosso favor. Ele nos mostra aqui, queridos, que nós devemos ir eliminando tudo que nos faz pecar. Tudo que nos faz pecar, devemos arrancar. E nesse mundo, preste atenção, ele é todo organizado para te fazer pecar. Porque ele jaz no maligno. Não se aproveita nada disso aqui. Nada. Então ele diz: olha, temos anjos que não precisam nem cobrir o rosto. E ele fala também, nesse mesmo pedaço, ele foi emendando algumas coisas que nós precisamos colocar em prática. Buscar a ovelha que está perdida. Aquele que caiu. Aquele que desanimou no caminho. Esse é o grande problema. Irmão, não é todo dia que o céu está azul, passarinho está verdinho, cantando, por aí. Tem dias de dor de barriga, não tem? Tem. Samuel está lá. E eu estava de manhã. Graças a Deus. Eu estou bem, graças a Deus. Então, queridos, tem dia que a coisa está ruim. Tem o dia do desânimo. Por isso nós precisamos orar uns pelos outros, amar os irmãos, acolher os irmãos, ajudar os irmãos, nos ajudar mutuamente, andar em unidade, com um só propósito: um dia estarmos juntos no céu de glória. Aleluia! Vamos aplaudir o nosso Deus. Glória a Deus! Aleluia!
Esse é o nosso alvo. Graças a Deus. Enquanto o Marcelo Augusto já chegou aqui, pode ser só teclado e nós vamos orar, nós vamos cantar pelo menos uma canção. Porque eu sei que Deus ainda tem algumas coisas para fazer, queridos, nessa noite. Quantos querem receber de Deus? Aleluia. Você vai fechar os seus olhos e colocar a sua mão direita na altura do seu coração.